E se eu lhe dissesse que o melhor lugar para procurar civilizações extraterrestres não é o espaço profundo nem outros planetas? Se isso já não fosse suficiente para te deixar intrigado ou me chamar de maluco, vem mais. E se eles estiverem orbitando o nosso planeta, bem acima das nossas cabeças, de olho na gente agora mesmo, hein? O anúncio vem da Suécia e, pela seriedade, sendo até revisto por pares, foi publicado na revista Nature, uma das mais conceituadas publicações científicas do mundo. E que bom que estamos juntos para investigar essa informação. Eu espero que esteja tudo bem com você. Uma coisa é certa, o estudo feito pela doutora Beatriz Villarroel, uma astrônoma sueca, apesar do nome, e também a sua equipe, está desafiando não só as fronteiras científicas, como também da imaginação, uma vez que as suas observações estão longe de ser montagem, um defeito, ou então manchas nas lentes. Ou seja, o que for para contestar o que eles viram. Mas afinal, o que eles viram, André? O que eles descobriram? O que eles viram no céu que fez alguns astrônomos virarem à noite? Bem, nós sabemos que a órbita terrestre está repleta de lixo espacial. Esse lixo é composto por satélites há muito tempo desativados, como também fragmentos e partes de foguetes, tanques de combustível, ferramentas perdidas durante missões espaciais e toda aquela bagunça dos astronautas. Em relação aos tamanhos, existem milhares com cerca de 1 centímetro, outros com 10 e até bem maiores, como satélites inteiros e estágios de foguetes. Todo esse lixo em órbita não está parado. Ele viaja a altas velocidades em torno da Terra, até chegar o dia em que vão adentrar a atmosfera, arder em fogo e cair. Não é à toa que, frequentemente, são confundidos com OVNIs ou meteoritos, quando são atraídos pela gravidade e se queimam na atmosfera, exceto, claro, por olhos já treinados de pessoas que têm conhecimento do lixo espacial como ninguém, os astrônomos. O que acontece é que há mais do que somente lixo espacial em torno do nosso planeta. E é por aqui o caminho que vamos seguir para sabermos o que a doutora Beatriz viu em suas lentes. O objetivo de Villarroel era simples: descobrir a relação entre as explosões nucleares e o aumento de pontos brilhantes, chamado de transientes ou transitórios, que são fenômenos que aparecem e desaparecem rapidamente nas fotografias astronômicas. Os pontos luminosos não podiam ser estrelas. Também não se tratava de lixo espacial como se pensou há muito tempo. Os detritos espaciais se movem numa determinada trajetória, ao contrário dos transientes, que não se movem para qualquer direção, mas somem e aparecem novamente. De acordo com as evidências encontradas pela equipe, esses objetos estão lá há décadas. E o mais chocante, hein? Eles já estavam lá antes da humanidade lançar o seu primeiro satélite. Olha só. Villarroel começou suas pesquisas procurando por estrelas que desaparecem, como assinaturas de supercivilizações nível 2 ou 3 na escala hipotética de Kardashev. Esses níveis determinam o quanto uma civilização aproveita da energia do universo. Nós, terráqueos, estamos ainda no nível 1. O tipo 2 aproveita o máximo da energia do Sol, enquanto o 3 a de toda uma galáxia. Pensa, uma civilização no nível 2 ou 3, por exemplo, poderia consumir a energia de uma estrela inteira. Bom, mas ao analisar as fotografias mais antigas do acervo disponível e que, diga-se de passagem, não é pequeno, ela acabou encontrando algo em comum, realmente anormal entre elas. E isso tem ocorrido próximo à Terra, à nossa casa, e não tão distante quanto ela costuma vasculhar. Nas pesquisas, a equipe observou que houve um aumento vertiginoso de transientes, durante ocasiões em que explosões nucleares foram feitas na Terra. Na verdade, os transitórios são observados pelos astrônomos desde 1940, quando vários países protagonizaram a Segunda Guerra Mundial. As placas fotográficas mais antigas foram encontradas no Observatório de Palomar, na Califórnia, datadas entre 1949 e 57, auge dos testes atômicos realizados por Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Comparando as fotos,
Villarroel observou que, em algumas, é possível distinguir a presença dos pontos luminosos em quantidades variadas entre uma foto e outra, enquanto outras fotografias do mesmo ponto e tiradas logo depois não mostram a presença daqueles objetos, ou seja lá o que forem, né? E não são estrelas, pois elas continuam nas fotos e no mesmo lugar. Como já foi dito o motivo, também não são detritos espaciais. Pela falta de clareza em ver o que realmente são, eles foram chamados de transientes, justamente por não estarem em suas posições a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, não é possível vê-los se movimentando ou piscando em longos intervalos, o que daria a impressão de estarem sempre no mesmo lugar. Porém, ora apagados, ora acesos, são vagalumes cósmicos. Mas afinal, que pontos são esses? O que os dados passaram a sugerir vai além de simples coincidência. Ao cruzar registros históricos, os pesquisadores perceberam que, nos períodos próximos a testes nucleares, os avistamentos saltavam de forma expressiva, um aumento aí de até 45%, é muita coisa. No total, a presença de objetos transientes crescia 8,5% nesses intervalos, um comportamento difícil de explicar por efeitos colaterais das explosões, como nuvens de detritos ou fenômenos atmosféricos. Para Villarroel, isso enfraquece explicações naturais. A natureza pode surpreender, sim, mas os padrões observados apontam para algo produzido de forma intencional, artificial. Essa leitura acende um alerta ainda maior quando analisada sob uma lente mais ampla. O jornalista investigativo Ross Coulthard foi direto ao ponto. Se essas observações se confirmarem, estamos diante da primeira evidência científica de que uma inteligência não humana pode estar acompanhando a Terra de perto. E olha, tem muito tempo, hein? Há décadas. O estudo também traz de volta fantasmas da Guerra Fria, período marcado por relatos frequentes de objetos não identificados sobre áreas sensíveis. Vários documentos atribuídos à CIA e posteriormente classificados pelo FBI como falsos falavam até mesmo em contatos secretos com extraterrestres. Isso no fim dos anos 1950. E claro, o folclórico, icônico episódio de Roswell em 47 continua sendo o marco inicial da ufologia moderna e o símbolo máximo desse enigma persistente. O período da Guerra Fria provocou episódios que mais parecem capítulos de ficção científica, mas foram absolutamente reais. Durante décadas, o governo norte-americano financiou e operou programas secretos que usavam médiums sensitivos e videntes como ferramentas de inteligência. Olha só, a lógica era simples. Se a União Soviética estivesse explorando esse caminho, os Estados Unidos não poderiam ficar para trás. Um dos programas mais famosos e que está desclassificado, ou seja, não é mais secreto, foi o projeto Stargate, que ficou oficialmente ativo entre 78 e 95 e foi conduzido pela CIA, a Agência de Inteligência e Defesa, e pelo Exército dos Estados Unidos. O foco principal era uma técnica chamada de visão remota, a suposta capacidade de uma pessoa descrever lugares, objetos ou eventos distantes, inclusive em território inimigo, apenas usando a mente. Funcionou? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Para os defensores do projeto, houve acertos relevantes, inclusive descrições que só foram confirmadas anos depois por satélites ou espionagem convencional. Já os céticos e relatórios oficiais concluíram que os resultados eram inconsistentes, difíceis de reproduzir e pouco confiáveis para uso operacional. O fato é que, desde aqueles anos, os Estados Unidos, bem como outras nações, parecem ter escondido alguns fatos relevantes para estudo da vida extraterrestre, ou escondido ou ignorado, como é o caso dessas fotografias nunca antes analisadas. E quando colocamos todas as peças na mesa, OVNIs, testes nucleares, Guerra Fria e programas psíquicos, surge uma narrativa interessante e também inquietante. Talvez a humanidade não estivesse apenas sendo observada,
ou observando, mas sendo observada. Desde 45, algo mudou no céu, gente. Relatos de OVNIs disparam logo após as primeiras explosões atômicas, sobretudo perto das bases militares. Energia capaz de alimentar mundos ou destruí-los. Se a inteligência não humana estivesse monitorando planetas em desenvolvimento, os recursos nucleares seriam um sinal claro de alerta, como um alarme cósmico indicando que aquela civilização acaba de alcançar um limiar crítico. Em outras palavras, a Terra seria uma dessas civilizações que, assim como aqueles primeiros homens que se empolgaram com a pólvora, agora se deixam envolver por componentes nucleares muito mais perigosos. O padrão dos avistamentos raramente sugere ataques. O que aparece com mais frequência é algo muito mais compatível com monitoramento. Objetos observando testes nucleares, OVNIs desligando mísseis em silos, como já foi relatado tanto nos Estados Unidos quanto na então União Soviética. Presença recorrente acima dos porta-aviões, submarinos nucleares e áreas estratégicas. E também manobras evasivas impossíveis, sem comunicação direta, como se não quisessem ser interceptados. Isso lembra menos uma força de conquista e mais uma equipe de fiscalização, né? Mas dentro da ufologia existe a chamada hipótese do zoológico. A ideia de que a Terra seria observada à distância, como uma reserva natural inteligente. Uma interferência mínima, contato controlado, nada de pousar na Casa Branca como se vê nos filmes. Mas quando a humanidade começa a brincar com armas capazes de afetar o planeta inteiro ou até o espaço próximo, é claro que o interesse externo aumenta. Nos arquivos analisados pela equipe de Villarroel, os cientistas catalogaram mais de 100 mil objetos transientes em volta da Terra, sendo cerca de 35 mil só no hemisfério norte. E um dado chama atenção. Aproximadamente 60 deles foram registrados exatamente nos dias em que ocorreram testes nucleares, número que despenca quase pela metade em períodos sem explosões. Bem, mas mesmo assim as respostas ainda estão longe de serem definitivas. Villarroel admite que não há como afirmar se esses objetos continuam em órbita atualmente, mas uma possibilidade inquietante se impõe. Algo ou alguém pode estar de olho na gente, observando a Terra em silêncio há pelo menos 70 anos. Obrigado pela sua companhia especial. A gente se encontra num próximo vídeo.